queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 1. Mais precisamente, nós queremos falar sobre o testemunho que João Batista dá sobre Jesus, aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. João capítulo 1, versículos 29 a 34. João 1, versículos 29 a 34. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse: após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A nossa oração é que Deus fale aos nossos corações nessa noite, através da mensagem, e abençoe vidas segundo a vontade dEle. Meus irmãos, a testemunha é alguém que conta a sua versão sobre determinado fato. É alguém que é chamado para dizer o que sabe, afirmar o que sabe sobre alguma coisa que aconteceu ou sobre alguém. Nós, servos de Deus, em um sentido somos sempre testemunhas dele, no sentido de que nós somos chamados a dizer, a afirmar, a propagar aquilo que ele fez em nossas vidas. Aquilo que ele fez quando nos chamou e mudou a nossa vida, transformou a nossa vida, nos resgatou da vida de trevas que nós tínhamos e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nesse sentido, os filhos de Deus, eles são testemunhas de Deus. No capítulo 1 de João, do Evangelho de João, nós encontramos esse personagem chamado João Batista, o profeta João Batista, aquele que ficou conhecido como o precursor, aquele que veio antes do Messias, trazendo uma mensagem de arrependimento, preparando o caminho, por assim dizer, do Messias. Nos versículos 19 a 28, primeiro João, ele dá uma espécie de testemunho próprio, um testemunho de si mesmo. Ele diz quem ele é e quem ele não é. Se você leu essa parte do capítulo 1 de João, você vai ver que os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem era João Batista, especificamente para saber se ele era o Cristo. João Batista disse que não é o Cristo. Eles perguntam: és tu Elias? Não. És tu o profeta? Não. Então diga-nos quem é. Diga-nos quem és, para que saibamos. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí ele diz quem é e quem ele não é, e esclarece aos judeus a dúvida deles. A partir do versículo 29, João vai trazer um testemunho ainda mais importante. Ele vai testemunhar sobre o Messias, vai testemunhar sobre Jesus, e ele traz uma mensagem aqui, que nós queremos destacar nessa noite, e a partir dessa mensagem, nós queremos trazer 3 verdades sobre Jesus, o Messias, o escolhido de Deus. Primeiro, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está no versículo 29. No dia seguinte, ou seja, no dia seguinte a esse que ele fala de si mesmo, que ele diz quem ele é,
Viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. O cordeiro era uma figura importante, uma figura familiar na vida do judeu. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar o cordeiro como sacrifício várias vezes. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, você vai encontrar o cordeiro pascual, o cordeiro que foi usado como sacrifício durante a Páscoa. Em Isaías 53, na profecia de Isaías, você vai encontrar um cordeiro que é levado ao matadouro, né? Cordeiro levado ao matadouro como sacrifício. E tinha também, por exemplo, um sacrifício diário que era feito pelos judeus de um cordeiro. Então era um sacrifício comum, familiar na vida dos judeus daquela época. Mas João Batista, ele fala aqui de um cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista usou uma expressão aqui que se refere ao sacrifício definitivo de Jesus em favor dos homens pecadores. João Batista estava dizendo aqui que Jesus ele é o grande sacrifício preparado por Deus para resgatar os pecadores da sua vida de trevas. João Batista está falando aqui do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em seu ministério, João Batista, ele veio convocando, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados. Quando ele surge no Rio Jordão, pregando para aquela geração, ele estava dizendo o seguinte: arrependam-se porque vocês precisam do Salvador. Vocês estão mortos em seus pecados e precisam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testifica que ele é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, querendo dizer com isso que quaisquer que fossem as vítimas que os judeus lá atrás, lá no Antigo Testamento, sacrificassem em favor de pecados, essas vítimas apenas apontavam para o sacrifício perfeito que viria depois, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram tão somente sombra, eles apenas simbolizavam, eles apenas apontavam para um sacrifício perfeito que aconteceria depois. E esse sacrifício perfeito era o sacrifício do Cordeiro de Deus. Era o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para morrer em resgate de muitos. É esse o testemunho que João Batista vem dar aqui. Jesus fez o sacrifício de uma vez por todas, para possibilitar aos pecadores a chance de poderem, de novo, ter comunhão com Deus e serem salvos, se converterem a esse Cristo que morreu em seu favor. Em Hebreus capítulo 9, o versículo 28, o autor de Hebreus vai dizer: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então Jesus é esse, que de uma vez por todas se sacrificou, um sacrifício definitivo, e essa é a única chance para os pecadores. Em sua obra expiatória, Cristo tira o nosso pecado e leva sobre si. É como se ele olhasse para a gente e dissesse para cada um de nós assim: você merecia a condenação, mas o seu pecado estava sobre mim lá na cruz do Calvário, e então você não precisa mais sofrer, porque eu levei o seu pecado lá. Mas isso é verdade apenas para aqueles que entendem essa mensagem e mudam de vida, passam a servir a Deus, se arrependendo de seus pecados, se convertendo a Cristo verdadeiramente. E Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tem feito isso e tem salvado vidas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo aqui
não significa que todas as pessoas serão salvas. João não está pregando o universalismo aqui, mas ele está dizendo que aquele particularismo do Antigo Testamento, aquela ideia dos judeus que a salvação era só para eles, não é verdadeira. João está dizendo que a salvação, através do Cordeiro de Deus, ela vem para pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda nação. Não importa se você é judeu ou é grego, não importa de que nação, de que tribo, de que nacionalidade. A salvação, ela veio para o mundo inteiro. A salvação é para aqueles que se convertem a Cristo, se arrependendo de seus pecados. Meus irmãos, o pecador, ele precisa, primeiro, se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo, que se sacrificou e que tem um sacrifício perfeito que pode levar o homem à salvação. Como Pedro disse em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, parte final do versículo 19 e 20. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos, para que sejam cancelados esses pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Uma vez que o homem se converte, uma vez que esse pecador se converte, ele é chamado então a passar a viver para Deus, uma vida nova, uma vida diferente, uma vida para esse Deus que se sacrificou em seu lugar. Conta-se que o grande pregador Charles Spurgeon, pregador inglês do século 18 e 19, em uma dada ocasião, ele ia pregar em um edifício e antes ele foi lá e para testar a acústica do ambiente, ele gritou em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquilo ecoou naquele prédio inteiro, um volume bem alto, e diz que alguém que estava em algum lugar desse edifício ouviu aquela mensagem, e aquilo tocou o coração daquela pessoa, e aquela pessoa ficou perturbada por dentro, e passou a meditar sobre aquilo, e foi para casa, e aquela pessoa ficou incomodada com a sua situação de pecado. E aquilo mexeu com aquela pessoa e, por fim, levou aquele homem a se converter verdadeiramente a Cristo. Porque a mensagem sobre a palavra de Deus, a mensagem do Cordeiro de Deus é uma mensagem poderosa. A verdade de Deus, ela transforma vidas. O pecador, os pecadores, os homens pecadores, todos nós, precisamos dessa mensagem e precisamos mudar a nossa vida a partir dessa mensagem. Então, primeiro, o testemunho de João Batista aqui diz que ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo lugar, versículo 30. Ele é o que existe desde a eternidade. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, diz João Batista no versículo 30. João está dizendo aqui, meus irmãos, que aquele que viria, o Cristo, o Salvador, era muito mais importante do que ele. João tinha ciência da sua condição, ele sabia quem ele era, ele sabia de sua missão, mas não só isso. Ele sabia também quem era aquele Messias que viria depois. Ele tinha ciência da sua situação, mas tinha também da de Cristo, da de Jesus. Ele sabia que ele veio tão somente como precursor do Messias que viria depois. Tanto que nos versículos 26 e 27, do texto anterior, ele diz: mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João está dizendo: olhe, vem alguém depois de mim, eu não sou o Cristo,
O Cristo vem depois. Na verdade, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. João está dizendo que entre ele e Cristo existe um abismo, existe uma diferença grande. É como a diferença entre o mortal e o imortal, a diferença entre o eterno e o temporal, a diferença entre o homem e Deus. Não dá para comparar. E aqui, meus irmãos, cabe uma mensagem sobre a tradição religiosa da nossa cidade, do nosso país, no nosso contexto aqui. Nós fomos criados em um contexto religioso em que fomos ensinados a adorar não somente a Deus, mas vários outros servos de Deus que tiveram vida exemplar aqui. Nesse mês de junho que nós estamos vivendo, em todo o Brasil é comum as pessoas, além de adorarem a Deus, adorarem também a João Batista. Esse aqui, esse que está dizendo que não é digno nem de desatar as correias das sandálias de Cristo. Meus irmãos, em outras palavras, João Batista está dizendo aqui também: eu não mereço ser adorado, só ele merece adoração. Eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo 5 e lesse comigo um texto, Apocalipse capítulo 5. Quando você vê a história bíblica, quando você vê a verdade das Escrituras, a história bíblica, você vai encontrar que o ensinamento geral da Bíblia é de que só Deus merece adoração e ninguém mais. Ninguém mais. Em Apocalipse capítulo 5, João está tendo uma visão do céu, e ele vê a adoração ao Cordeiro, o único que merece adoração. Olha o que ele diz, versículos a partir do 11, Apocalipse 5. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 7 seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E o versículo 14: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É isso que nós encontramos na verdade das Escrituras: adoração a Deus e ao Cordeiro, adoração ao Deus Trino, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a ninguém mais. João Batista foi um grande profeta, mas ele foi escolhido para preparar o caminho de Deus, o caminho do Messias. Ele não merece adoração. Só o Cordeiro, só Deus merece essa adoração. Meus irmãos, João Batista ainda diz: convém que ele cresça e que eu diminua. A nossa pregação, meus irmãos, tem que apontar para Cristo. Tem que apontar para Cristo. Os versículos 35 a 37, ainda de João, do capítulo 1. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Até mesmo aos seus próprios discípulos, ele estava dizendo: aquele é o Cordeiro de Deus. Aquele é o enviado, aquele é o Messias. E os próprios discípulos de João Batista seguiram
Jesus. E para ele isso não foi desonra nenhuma, porque ele sabia quem ele era e para que ele veio. A pregação tem que apontar para Cristo e tão somente para ele. No final do versículo 30, João Batista diz: por que Jesus é maior que ele? Porque Jesus é mais importante do que ele? Porque Jesus tem a primazia? Ele diz: porque já existia antes de mim. Ele já existia antes. Aquele que viria, o Cristo, ele nasce após João Batista. Pela narrativa dos evangelhos, ele era mais novo que João Batista como homem, mas ele era Deus, e como Deus ele é eterno. Ele existe desde a eternidade, ele não tem princípio nem fim. Ele é antes de todas as coisas. É disso que trata também o início do Evangelho de João. João, o evangelista, diz no início do Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus eterno. Então ele existia antes de João Batista. Ele tem a primazia porque ele é Deus, e como Deus ele é eterno. Ele veio antes de João Batista, ele existia antes de João Batista. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: ele não começou a existir no princípio, ele é antes do princípio, ele é o princípio de todas as coisas, ele não foi criado, ele é o Criador, ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas, ele não passou a existir, ele é pré-existente. É esse de quem João Batista estava dando testemunho. É o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é aquele que viria, é a única esperança para o pecador, é a única esperança para os pecadores distantes de Deus. Portanto, meus irmãos, ele e somente ele deve ser adorado e servido. João Batista e os demais homens que serviram a Deus, Pedro, Paulo, o próprio João, os demais grandes homens de Deus, dedicaram suas vidas ao Evangelho de Cristo, à obra de Cristo, mas eles são criaturas como nós, e a criatura não pode ser adorada em lugar do Criador. Só existe um Criador, o Deus sobre todas as coisas, o Deus Trino, que além de Pai, também é o Filho aqui, e Espírito Santo. Só Ele tem que ser adorado. No capítulo 1 de Romanos, Paulo condena aqueles que mesmo tendo conhecimento de Deus, pela revelação geral de Deus na natureza, mesmo sabendo que existe um Deus no seu íntimo, adoraram a criatura em lugar do Criador, porque o Criador é que tem que ser adorado, amém? Só Ele tem que ser adorado. E por fim, esse Cordeiro de Deus, esse Filho, esse Messias, aquele que viria, de quem João deu testemunho. Primeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, ele é aquele que existe desde a eternidade. E terceiro, para encerrarmos nessa noite, ele é o que batiza com o Espírito Santo. O texto do versículo 31 diz: a fim de que ele fosse manifestado a Israel, João Batista dizendo: vim por isso batizando com água. João era apenas o mensageiro que viria antes. João era aquele que veio primeiro batizando com água, pregando a mensagem de arrependimento, chamando aquele povo para se arrepender dos seus pecados, porque eles precisavam de Deus. Era o que a profecia do Antigo Testamento dizia, né? Isso aconteceu em cumprimento às profecias. Em Isaías capítulo 40, versículos 3 e 4, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. Essa profecia de Isaías, lá no Antigo Testamento, séculos antes de João Batista e Jesus aparecerem, o profeta Isaías está profetizando sobre o mensageiro que viria antes de Cristo, João Batista. Ele é a voz que veio clamando no deserto, chamando o povo ao arrependimento. É ele, é a profecia sobre Isaías, sobre João Batista. João Batista era esse arauto que veio antes, que pregou o arrependimento. Dessa forma, ele preparava o caminho do Senhor. Ele continua, versículo 33, e diz: eu não o conhecia, João Batista diz. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, isso aqui acontece no batismo de Jesus. Quando Jesus vai para ser batizado, os irmãos lembram, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus. João Batista não o conhecia, ou seja, não sabia que ele era o Messias que tinha que vir. Jesus e João Batista, eles eram parentes, né? Em Lucas 1,36, o texto diz que Maria e Isabel, as mães de Jesus e João Batista, elas eram parentes, talvez primas, nós não temos certeza. A palavra lá pode ser traduzida como primas ou como parentes, nós não sabemos ao certo. O fato é que elas eram parentes, então Jesus e João Batista também eram parentes. Pode ser que eles fossem primos em segundo grau. Então, é provável que eles tenham tido algum contato durante a sua vida. Então, fisicamente falando, é provável que eles se conhecessem. Mas João diz: eu não o conhecia. O que João está dizendo? João está dizendo: eu não sabia que ele era o Messias que tinha que vir. Assim como vocês não sabiam, eu também não sabia que era ele. Mas aquele que me enviou a batizar, ou seja, Deus, me disse: aquele sobre quem pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E isso aconteceu no batismo. E João viu o Espírito vindo sobre Jesus. Então ele soube: esse é o Messias. Esse é o Messias. Meus irmãos, Jesus é o doador do Espírito Santo. Jesus é quem doa o Espírito de Deus para aqueles que se convertem a Cristo. O batismo com o Espírito acontece quando nós cremos e nos convertemos a Cristo. Aí Deus nos doa o seu Espírito Santo, que passa a morar em nós. Isso é ser batizado com o Espírito. É o recebimento do Espírito na conversão. Então a ideia de batismo com o Espírito Santo como uma bênção que vem depois da conversão não tem apoio bíblico. Não há apoio bíblico para isso. Não há. João batiza com água para arrependimento. Jesus é aquele que doa o seu Espírito aos que se convertem. Ele doa esse Espírito, o Espírito que é o penhor da salvação, como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Esse Espírito que passa a morar em nós é a garantia, é o penhor da nossa salvação. Meus irmãos, esse batismo com o Espírito é superior ao batismo nas águas. Esse batismo com o Espírito só acontece de fato na vida daqueles que se voltam para Deus verdadeiramente. O batismo nas águas é algo que é feito por um ministro do Evangelho. O batismo no Espírito é feito pelo próprio Deus quando nós nos convertemos. O ladrão lá da cruz, que se converte lá na cruz, ele não passa por um batismo nas águas, mas ele é batizado com o Espírito, porque ele entregou a sua vida a Cristo. E esse é o batismo que mais interessa.
Ananias e Safira foram admitidos na igreja, na comunhão da igreja terrena, mas nunca foram batizados verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus, porque na vida deles não houve a verdadeira conversão. Então, meus irmãos, Jesus é esse que doa o seu Espírito a todos aqueles que se convertem a Ele. O homem precisa desse batismo. Os homens precisam desesperadamente da salvação que vem de Deus e que só Deus pode dar. Meus irmãos, no último versículo do texto, João Batista diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É sobre esse Filho que ele está falando. E é sobre esse Filho que eu vim falar nessa noite também. Meus irmãos, cada um de nós, como pecadores que somos, necessitamos, carecemos da vida que só há nesse Filho. Precisamos da salvação que só o Cordeiro de Deus pode operar, porque o sacrifício dele é perfeito. Meus irmãos, o homem precisa atentar para esse testemunho dado por João Batista. Esse testemunho de João Batista é urgente ainda hoje, é verdadeiro e é de extrema importância. Os homens pecadores necessitam ouvir esse testemunho, entender esse testemunho e aceitar essa mensagem em seus corações. É para isso que eu convido você nessa noite. E uma vez que você entregue essa vida a Cristo, se converta a Ele verdadeiramente, aí eu lhe convido, e existem muitos nessa noite aqui também, então eu lhe convido a seguir o exemplo de João Batista e propagar essa mensagem, levar esse testemunho a mais e mais pessoas. Então todos nós estamos desafiados nessa noite aqui. Você que ainda não entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, se você entende essa mensagem, procure a liderança da igreja após o culto, procure o pastor, procure alguém. Se volte para Deus, mude de vida, busque a Deus, passe a viver para Ele. Você precisa se converter a Cristo. E todos vocês que já são crentes, o convite, o desafio aqui, é que a mensagem de João Batista e a mensagem geral sobre o Cristo tem que ser levada aos pecadores que precisam de arrependimento. Que Deus possa nos abençoar, que esteja conosco sempre. Amém.